Pelé, sem dúvida nenhuma, é o rei do futebol. E hoje na Manual do Esporte a gente vai falar a história dessa lenda. Edson Arantes do Nascimento nasceu na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais. Mas a sua infância inteira ele passou aqui em Bauru, no estado de São Paulo. A família de Pelé sempre foi muito pobre e desde cedo ele tinha que trabalhar para ajudar a colocar comida dentro de casa. O homem que descobriu Pelé foi o Valdemar de Brito, que também já jogou na seleção brasileira. Pelé iniciou no time de Bauru Atlético Clube. Antes disso ele jogou em mais alguns clubes amadores. No time do Bauru Pelé disputou vários campeonatos, mas o que impressionou é que em todos eles o Pelé foi artilheiro. E obviamente muitos clubes começaram a se interessar desde já pelo Pelé, em especial clubes do Rio de Janeiro. Porém a sua família não deixou ele ir porque não queria que ele ficasse na cidade grande e também não queria que ele ficasse longe de casa. E falando na família do Pelé, uma pessoa muito importante para essa história que a gente está contando é o pai do Pelé, o Dondinho. Dondinho nasceu em 1917. Para ajudar no entendimento das histórias, vamos sempre colocar aqui um contexto histórico da época, beleza? Então vamos lá. Em 1917, fazia 29 anos do fim da escravidão aqui no Brasil. E alguns dados encontrados, a avó de Pelé, Ambrosina Rosa da Conceição, nasceu em 1869. Ou seja, no período que a escravidão estava acontecendo aqui no Brasil. Ambrosina faleceu em 1976. Mas agora voltando a falar do pai de Pelé. Dondinho também jogava futebol, mas um dia errou um pênalti muito importante e estava sendo ameaçado pela torcida. Então teve que abandonar o futebol precocemente. Nessa mesma época Dondinho também já estava se alistando no exército. Então ele aproveitou o embalo e pegou um ônibus com destino à cidade de Três Corações, em Minas Gerais, a cidade na onde o Pelé nasceu. Mesmo Dondinho sendo soldado do exército, ele ainda jogava bola. Chegou até mesmo jogar no Atlético Mineiro, que hoje é conhecido como Galo. Após uma lesão no seu primeiro jogo no profissional, ele teve que encerrar sua carreira. E naquela época, como a medicina não era tão avançada, ele não conseguiu continuar jogando. Na infância, o Dondinho, pai de Pelé, levava ele para os estádios de futebol. E lá tinha um goleiro que o nome dele era Bilé, que era o jogador preferido do Pelé. Pelé pronunciava o nome dele errado, falando Pelé, e assim veio o apelido do rei. Vamos colocar aqui mais um contexto histórico. Quando o pai de Pelé vestiu a camisa do Galo pela primeira vez, era em 1940. Nesse mesmo momento estava acontecendo a Era Vargas aqui no Brasil. Como sempre, nunca foi fácil morar por aqui. Agora falando do Pelé, que já com 14 anos já jogava com adultos. Embora ele era muito pequeno, ele já se destacava no meio deles. E em 1956, o Pelé foi levado pelo seu técnico para fazer uma peneira no Santos Futebol Clube. E lá novamente ele impressiona todo mundo e ele passa na peneira e vira jogador profissional do Santos. Logo depois o Pelé ele estreia com o Santos, jogando contra o Corinthians de Santo André. E de cara já estreou marcando gol, mesmo vindo do banco de reservas. Em 1957, Pelé virou titular do time com apenas 16 anos e já foi o artilheiro do campeonato. Em seguida, em 1958, recebendo a sua primeira convocação para a seleção brasileira. No jogo contra o país de Gales, Pelé marca um gol e deixa o Brasil conhecido no mundo inteiro. Vale a pena lembrar que nessa época, as pessoas não conheciam o Brasil. As que conheciam pensavam que o Brasil fazia parte da Argentina, ou até mesmo era do continente africano. Já deu para perceber que naquela época ninguém sabia o que era o Brasil. Essa mesma seleção foi campeão em 1958. Algumas pessoas naquele momento já chamavam o Pelé de rei do futebol. Pelé nesse momento se sagrou a pessoa mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. No ano seguinte, ele ganha o Paulista, fazendo 47 gols. O que é uma marca absurda para o torneio. No ano seguinte, ele entrega um título inédito para o Santos, a Copa Brasil, hoje em dia conhecido como Campeonato Brasileiro. Em 1962, Pelé é campeão da Libertadores da América e do Mundial. Ainda no mesmo ano, teve Copa do Mundo, mas o Pelé se machucou no segundo jogo. Mas mesmo assim, o Brasil foi campeão novamente.
Nessa mesma época, muitos times da Europa despertaram interesse pelo Pelé. Ele recusou todas as propostas. Em 1963, um ano depois, Pelé ganha novamente a Libertadores e o Mundial mais uma vez. Agora partindo mais uma vez para o contexto histórico. No ano seguinte, em 1964, inicia a ditadura militar aqui no Brasil. Não pense que isso não interferiu no futebol, pois interferiu muito. No ano de 1979, o São Paulo e o Santos desistiram do campeonato nacional, porque o governo estava interferindo diretamente, colocando muitos times para jogar, inflando muito o torneio. Sendo assim, essas grandes equipes deixaram de jogar o torneio, e como vocês sabem, Pelé estava jogando no Santos e nesse mesmo ano também não jogou o campeonato nacional. No Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e parlamentou. Em 1966, o Brasil não fez uma boa Copa do Mundo e é aberto até uma CPI para descobrir o porquê que o Brasil perdeu a Copa, mesmo com Pelé jogando e sendo o favorito a ganhar. Algumas pessoas dizem que o Brasil entrou naquele dia com salto alto e coisa do tipo. E também, nesse mesmo ano de 1966, teve uma grande discussão, pois estava acontecendo o regime militar. E eles queriam mostrar que estava tudo bem dentro do Brasil através do futebol. Estratégia que falhou miseravelmente, porque o Brasil fez a pior Copa da história. E cae la primera bofetada. La pasa Eusebio, Manga despega suavemente y Simões cabecea a gol. Em 1967, o Santos faz uma excursão para jogar na África, e aí vem a história de Pelé ter parado uma guerra. As duas facções que estavam guerreando naquele momento na Nigéria resolveram cessar fogo por causa do jogo de Pelé. Mas recentemente, algumas pessoas falam que eles apenas pararam a guerra, não foi por conta de Pelé. Isso apenas serviu como uma estratégia política, mas vai entender a verdade realmente, não é mesmo? Em 1968, Santos jogava contra a seleção colombiana em Bogotá. De repente, o cerco fecha, o pau começa a torar no meio do campo. Então Pelé vai até lá separar a briga. E o árbitro confundiu Pelé com outro jogador negro que estava brigando e deu um cartão vermelho para o Pelé. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre escravidão? Então, aqui em 1968 já tinha se passado um bom tempo daquelas situações. E mesmo assim víamos problemas relacionados. Só que nesse dia Pelé faz história novamente, por essa ninguém esperava. Quando um jogador do outro time é expulso, você comemora, correto? Nessa partida não, pois as pessoas estavam lá para ver Pelé jogar. E no meio da confusão, os líderes do jogo, enquanto Pelé estava no vestiário, expulsaram o juiz, trouxeram Pelé de volta para o campo e pediram para continuar o jogo. Em 1969, Pelé mais uma vez faz história. Ele fez o 1000º gol, mas não é só isso não. Segundo Pelé, mais cedo, ele tinha visto uma criança tentando roubar um carro. Aquilo deixou Pelé intrigado. Quando ele fez o seu 1000º gol, ele soltou o verbo falando pelas crianças do Brasil. No caso, crianças carentes, crianças de rua. Segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso, não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições. Em 1970, Pelé é convocado novamente para a seleção, agora com 30 anos, fazendo uma excelente Copa do Mundo, goleando a Itália por 4-1. Dizem os rumores que essa foi a melhor seleção de todos os tempos. Em 1971, no Maracanã, com mais de 140 mil pessoas, foram ver o último jogo do Pelé com a camisa da seleção brasileira. E aqui mais uma vez Pelé mostrando que veio para fazer história. Em 1975 a 1977,
Pelé jogou no Cosmos, time dos Estados Unidos, contribuindo muito com o futebol americano. E lá Pelé é respeitado até hoje, tem até uma estátua. E uma coisa que poucas pessoas falam, e que é uma verdade, é que a seleção masculina de futebol americano não é muito boa, mas a feminino é. E lá o Pelé também é uma inspiração para as universitárias que jogam futebol e para as jogadoras da seleção americana também. Sobre a bola de ouro, na época de Pelé, quem jogava no Brasil não ganhava a bola de ouro. Quem ganhava a bola de ouro era apenas quem jogava na Europa. Mas após pesquisas comprovaram que era para o Pelé ter ganho equivalente a 7 bolas de ouro, ou seja, o maior da história. Pelé sim é o rei do futebol e graças a ele o Brasil é conhecido como país do futebol. Ele fez o Brasil ser conhecido quando ninguém sabia que a gente existia. E aqui fica alguns títulos do rei: 2 mundiais de clube, 2 Libertadores, 4 torneios Rio-São Paulo, 5 campeonatos brasileiros, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Recopa Mundial, 10 campeonatos paulista, 11 vezes artilheiro do Paulista, 2 vezes artilheiro do Brasileiro. É isso mesmo, galera, e hoje falamos a história do Pelé. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, para motivar a Manual do Esporte continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para você, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.